Olá, graça e paz, feliz dia para você. Existe uma afirmação na carta aos Efésios que eu acredito que ela é muito reveladora. Paulo fala da necessidade do cristão abandonar o velho comportamento em contraste à forma como se ensinava. Ele diz: "Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é, na verdade, em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do nosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade." Uau! Observe a frase, "não foi assim que aprendestes a Cristo." Os apóstolos não ensinavam apenas a respeito de Cristo, mas eles ensinavam a Cristo. Há uma diferença entre uma coisa e a outra. Falar acerca de Jesus gera informação sobre quem Ele é. Ensinar Cristo é orientar cada cristão a reproduzir a imagem e o comportamento de Jesus. Um livro que eu li ainda na adolescência me ajudou muito foi o clássico de Charles Sheldon e recomendo muito, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Ele foi escrito em 1986 nos Estados Unidos e apresenta uma história fictícia do pastor Henry Maxwell, da primeira igreja ali na cidade de Raymond. Ele entra em crise após o dia que recebe a notícia que sua igreja, um homem pobre e necessitado. O episódio leva o pastor Maxwell a questionar valores, a colocar seu modo de vida e suas prioridades em perspectiva. Surge diante daquele pastor a seguinte questão: o que Jesus faria? A partir disso, em seus sermões, ele propõe aos fiéis que se comprometeram por um ano a não fazer nada antes de questionar o que é que Jesus faria na mesma situação. O desenrolar da história desse livro descreve como uma cidade foi assim revolucionada a partir daquela simples reflexão antes de agir. A evidente mudança de comportamento de cada um daqueles cristãos chacoalhou a cidade inteira. Eu ainda me pergunto qual seria o impacto na sociedade de hoje se cada um de nós, de fato, passássemos a viver e a agir como Jesus. O romance desse livro de Sheldon, o mesmo, não sendo real, ele é diferente de uma forma como a igreja trabalhava nos tempos apostólicos. Ela ensinava sobre Cristo, orientava os novos discípulos a andar nos passos de seu Senhor. E assim está escrito: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Olha isso, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. O apóstolo Pedro escreveu isso e ele pregava como de fato andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, diz o apóstolo João. Todos deveriam imitar a Cristo, veja, e vós fostes feitos como imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Paulo novamente. E os apóstolos aprenderam com quem? Eles aprenderam com o próprio Jesus. Jesus lhes deu ensinamentos e demonstrou ser o padrão, o referencial. Depois de lavar os pés dos discípulos, dando uma aula de prática de humildade e serviço, Jesus vem e declara assim: "Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes." Jesus é o padrão e o modelo. Ele quer transferir o seu estilo de vida e comportamento para a nossa vida. Foi nosso Senhor quem disse assim: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Querido, o desejo dele é que nós sejamos ele,
tenhamos Ele como alvo, como meta de crescimento. Por isso que a nossa reprodução da sua imagem, do seu caráter, encontre lugar nos nossos dias de vida. Que o caminhar seja tão próximo, tão perto dele, que nos faça cada dia ser mais parecidos com Jesus. Eu quero dizer para você que me acompanha nessa aula de hoje, é possível ser sim igual a Cristo e aprender como o Senhor de fato nos ensina. É um desafio? Claro que é um desafio. Nós podemos declarar que é possível porque Ele já nos fez mais que vencedores e nos disse que a vitória é certa, é garantida. Nós somos daqueles que já conhecemos o final da história, por isso eu quero dizer para você, anima-te no teu coração a ser cada vez mais um aprendiz de Jesus Cristo. Essa era a aula de hoje que eu tinha para compartilhar com você e que fale profundamente, muito ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.